Notícias com o João Paulo Casado. O Estado-Maior da Economia Italiana vai reunir-se hoje. O Comitê de Estabilidade Financeira é um órgão de consulta do Governo e junta as mais influentes personalidades das finanças e da economia do país. Esta reunião acontece no momento em que está a aumentar a pressão sobre a dívida soberana de Itália, crescendo assim o receio de um contágio a partir do vírus grego. Esta manhã as bolsas europeias abriram a negociar em terreno positivo, os índices estão a subir, ainda que de forma moderada. Filipe Garcia, especialista em mercados financeiros, acaba de explicar à TSF que os investidores estão a fazer uma pausa porque aguardam notícias relativamente a desenvolvimentos quer da América, quer de uma importante reunião que vai acontecer hoje em Cannes. Nós teremos hoje uma reunião entre a chanceler Merkel e Sarkozy. Teremos também a reunião da Reserva Federal Americana, onde poderá haver algumas medidas que beneficiem a economia americana. E depois teremos ao longo da semana mais eventos, nomeadamente a reunião do Banco Central Europeu na quinta-feira e o G20, onde estas questões serão obviamente tratadas. Nesta altura o mercado também não está muito líquido, ou seja, estas subidas não são muito significativas, são simplesmente uma pausa. O problema está lá e continuará a estar, e penso que esta estabilidade estará para manter provavelmente até final do ano pelo menos. Eu penso que não há grandes motivos para o otimismo no que às bolsas diz respeito. Opinião de Filipe Garcia, um especialista em mercados financeiros, ouvido esta manhã da TSF, depois da abertura dos mercados com os índices das bolsas, Lisboa e das principais bolsas europeias, todos a subir, contrariando o trambolhão do dia de ontem, com a Itália a causar mais um pouco de preocupação, como já lhe contei, e ainda a Grécia, que provoca o grande sobressalto. Bom, nas últimas horas, extremamente, ficamos a saber que a ideia do referendo é mesmo para levar a sério. Vai mesmo haver referendo e pode ser já em dezembro. A consulta popular foi aprovada por unanimidade numa reunião de emergência do Governo de Atenas ontem à noite. Ao fim de 7 horas de reunião e algumas críticas, todos os ministros acabaram por apoiar a decisão de Jorge Papandreou. Em comunicado, o primeiro-ministro grego explica que o referendo vai permitir ao Governo ter um mandato claro para aplicar as novas medidas de austeridade. Além disso, será uma mensagem clara dentro e fora da Grécia sobre a União Europeia e a permanência no euro. Sublinha ainda Papandreou que a democracia deve estar acima do apetite dos mercados. O referendo deve acontecer o mais depressa possível, é pelo menos esse o desejo do Governo de Atenas. O Ministro do Interior admite que a consulta possa acontecer já no próximo mês, se os detalhes do novo plano de resgate para a Grécia forem acertados antes dos prazos previstos. Jorge Papandreou deve usar estes argumentos na reunião de emergência que vai ter ainda hoje com Angela Merkel e Nicolas Sarkozy. É um encontro à margem de cimeira do G20 e na véspera do arranque desta cimeira, o presidente chinês diz em entrevista ao jornal francês do Figaro esperar sinceramente a estabilidade da zona euro e da moeda única. O Jintao diz ainda que a China está pronta para continuar a aposta no crescimento mundial. Da Ásia chega outra reação de Taiwan. O governador do Banco Central considera que os gregos lançaram uma bomba nos mercados financeiros. A preocupação é assim global e de que forma é que os gregos estão a entender esta proposta de referendo. Maria da Piedade Maniatoglou é presidente da Associação Cultural para a Comunidade Portuguesa na Grécia. Ela, das conversas que já teve com vizinhos e amigos gregos, concluiu que a principal dúvida deles tem a ver com a pergunta que será feita no tal referendo. As pessoas estão um bocado confusas, não sabem exatamente o que é que se pretende com isso e sentem-se também talvez um pouco preparadas. A primeira questão que se põe é saber exatamente qual vai ser a pergunta, digamos assim, como vai ser formulada a pergunta do referendo. As pessoas ainda não sabem exatamente isso, que agora é que se pretende saber. Ou melhor, a questão deve ser formada de tal forma que nós estejamos a ser interrogados entre o dilema aprovar este pacote de medidas, digamos assim, ou sair, digamos assim, da zona euro. Não é isso que as pessoas pretendem. Por outro lado, também não se sabe exatamente de que outra maneira é que se poderia assegurar estes fundos monetários que vão ser necessários ao país. A crise grega está a deixar a Europa com os nervos em franja e a preocupar gente noutras paragens, como já vimos. De facto, conta-nos esta portuguesa a partir de Atenas, o facto é que os gregos parecem um pouco preocupados com a preocupação dos outros. As pessoas aqui, sobretudo, estão preocupadas neste momento com o país, digamos assim, não é? A questão de referendo pode ser uma questão que, digamos assim, acarreta ainda mais um período de incerteza, sem dúvida neste momento para o país não é bom, mas penso que também não é assim tão automático de que
na Grécia, a darmos conta do sentimento dos gregos relativamente aos mais recentes desenvolvimentos da crise. Hoje mesmo o Estado português volta ao mercado para tentar colocar mais alguma dívida, no caso vai tentar colocar entre 1.000 e 1.500 milhões de euros de dívida em títulos de curto prazo com maturidade a 3 meses. Termómetro das bolsas, como é que estamos neste momento? O PSI 20 Lisboeta subir ligeiramente, 0,6%. Os bancos com ganhos que oscilam entre 1% e os 3,5%. Outras bolsas, Frankfurt a subir quase 1,5%, Paris na mesma onda, Londres e Madrid ligeira subida de 0,5% e Milão, que ele teve um trambolhão daqueles, está também a negociar em terreno positivo 1,6%. O banco britânico Lloyds confirmou esta manhã que António Horta Osório vai retirar-se temporariamente da liderança por causa da fadiga provocada por excesso de trabalho. A instituição, parcialmente nacionalizada, adianta neste comunicado que o regresso do CEO, o Presidente Executivo, deve acontecer até ao final deste ano. A notícia da baixa médica de Horta Osório foi avançada durante a madrugada pela edição online do Financial Times. A transferência de Horta Osório do Santander para o Lloyds foi, talvez se lembre, notícia muito badalada acerca do ano. O banqueiro meteu mãos à obra em março deste ano, mas o Lloyds, tal como muitos outros bancos europeus, não tem tido um desempenho brilhante. Agora o capitão do navio mete baixa para combater os sintomas do stress provocado pela crise. São 9 horas, quase 8 minutos, menos 1 hora nos Açores. O Governo pretende aumentar as contrapartidas pela extração de minérios no país. O Jornal de Negócios conta-nos hoje que as novas concessões vão ter os chamados royalties aumentados e o Executivo pensa mesmo negociar, ou melhor, renegociar os contratos já existentes. A notícia surge num dia em que o Ministério da Economia vai assinar 9 contratos, um deles uma concessão experimental na zona de Boa-Fé, entre Montemor Novo e Évora, no Alentejo. A empresa que ali pretende sondar o subsolo está de olho no potencial de ouro e prata, mas também de outros produtos. Ruth Fonseca. O Ministério da Economia vai assinar um contrato de concessão experimental nos concelhos alentejanos de Évora e Montemor Novo para a exploração de ouro no projeto mineiro Boa-Fé. As substâncias a explorar nesta área são sobretudo ouro e prata, mas a licença de prospecção também abrange cobre, chumbo, zinco e minerais associados. Este contrato prevê um investimento mínimo de 3 milhões de euros e a licença de exploração tem a duração de 3 anos. Se os trabalhos no terreno correrem bem, pode ser o regresso das minas de ouro a Portugal. Hoje o Ministério da Economia vai assinar mais 8 contratos de prospecção e pesquisa de vários minerais, como o ouro, a prata ou o wolfrâmio, para além da adenda a um contrato de concessão para explorar salgema. De acordo com dados da Direção-Geral de Energia e Geologia, nos últimos anos foram concedidas 15 autorizações para procurar ouro em Portugal continental. Outros 15 processos estão em fase de publicação ou consulta pública e podem ser concluídos em breve. As empresas têm agora de negociar contratos de prospecção e pesquisa com o Estado português. Ao lado do ouro está muitas vezes a prata. Em todo o país existem mais de 30 áreas onde as empresas acreditam que se pode encontrar este metal precioso. Outro mineral cada vez mais caro nos mercados internacionais é o wolfrâmio. A Direção-Geral de Energia e Geologia tem por esta altura em mãos 23 pedidos relacionados com a busca por esta matéria. 3 deles já foram aprovados. Como lhe contamos, entre os contratos que o Ministério da Economia vai assinar hoje está o de uma concessão para prospecção experimental na freguesia de Boa-Fé, entre Montemor Novo e Évora. Ao saber do caso, o repórter Carlos Júlio fez só caminho. A freguesia de Boa-Fé é terra do ouro e também de coisas inexplicáveis. Há luzes que iluminam os montes durante a noite, mas não é isso que me trouxe aqui. O que me trouxe é o ouro, uma riqueza antiga aqui na freguesia. Isto não é agora que se quer Minas, isto já antigamente havia ali Minas. O que era explorado lá assim mais ao de cima. E depois arranjavam os tabuleiros e depois a família escolhia o minério que gostava. Portanto, já havia pessoas aqui que ouro, não é? Já havia gente que exportava esse serviço e depois parou e agora vieram isto. Agora a terra do ouro. Agora era bom, agora aquilo aparecesse.
pessoas também já falaram tantas vezes em abrir isto, não abriram, vamos ver se é desta vez. Então, mas isso é o que sucede. Vem uma empresa, começa, deixa de trabalhar, vem outra. Agora é outra. Agora uma de novo. Pelo menos quem conhece agora são 3. E a força disto está aqui na freguesia da Bofé, A maior parte é aqui, nesta variedade, e há uma variedade do lado de lá, que é os soldados, aí diz que também há muito. Joaquim Palaio, ali mesmo ao lado da herdade da Chaminé, onde na próxima segunda-feira vão começar as prospecções, olha os céus em volta e não esconde a boa disposição. Há em furos, não sei quantos metros, que metem varas, enfim, não sabe. As pessoas comentam muito aí estas notícias, não? Então, toda a gente é uma alegria. Para mim, que já não faz falta, mas é uma alegria a família pensar e saber que vem começar com as vidas. Margarida Banha tem um pequeno café, o pai era sabedor destas histórias de loiro e também de ovnis. A filha espera que as histórias que o pai lhe contava sejam mesmo verdade. Não sei já dá quantos anos, mas já dá muitos anos que eles falam que há euros nas cabeças. Pensa que desta vez é que vai para a frente, não? Eu acho que sim. Tenho fé que sim. É bom para todos, para as pessoas terem mais trabalho, para o comércio também. É bom. E as pessoas conversam muito sobre isso. Não, tu nem vê, os engenheiros falam, mas depois, pronto, tudo desmorece. O ouro tão falado ao longo dos tempos é aqui na Boa Fé uma esperança, quase uma questão de fé. Vamos ver se é mais certo do que o petróleo no Piato. Reportagem de Carlos Júlio, com expectativas relativas à prospecção experimental na freguesia de Boa Fé, entre Monte Novo e Évora. Ao longo de toda a jornada, a TSF está a garimpar este assunto no dia em que o Governo assina 9 contratos para novas concessões mineiras. Sinais de intolerância que chegam de França. A redação da revista satírica Charlie Hebdo foi destruída esta madrugada por um incêndio. As chamas foram ateadas por um coquetel molotov arremessado contra o edifício, na capital francesa. O jornalista Nuno Domingos explica-nos de seguida porque é que há fortes indícios, ou melhor, fortes suspeitas de um ato de extremistas islâmicos. As ameaças chegaram pelas redes sociais e pelo correio eletrónico e ontem os responsáveis pela Charlie Hebdo, uma revista de sátira social e política, estavam confiantes que nada apontava para situações semelhantes às caricaturas de Maomé na Dinamarca há 5 anos. A revista hoje chama-se Charlie Hebdo e olha para os novos regimes islâmicos do norte de África, a Líbia e a Tunísia. A publicidade fez saber que este não é um número qualquer. Maomé está na primeira página e é o chefe de redação da ficha técnica. Charles, um dos desenhadores e autor do desenho de capa da revista, disse esta madrugada à Rádio France Inter, depois do coquetel molotov e do incêndio, neste momento não há revista. Quelqu'un a balancé un cocktail Molotov dans le journal et que ça s'est embrasé et qu'on n'a plus de journal. A polícia ainda não atribuiu a ninguém a autoria do lançamento do coquetel molotov que provocou o incêndio e destruiu a redação. Antes, já o sítio da internet da revista tinha sido pirateado. A revista estará à venda hoje, apesar de tudo. Charles garante que a violência não os fará desistir. Il n'est pas question de renoncer suite à ce genre de violence. Mais là, il est clair qu'on n'a plus de journal. Em França, é grande a tradição das revistas humorísticas. De Canard Enchaîné foi a mais famosa. A Charlie Hebdo bebeu da herança de uma outra nascida nos anos 60, chamada a Akiri. A generalidade dos protagonistas políticos lá em França está a condenar esta manhã o ataque que destruiu a redação da revista satírica Charlie Hebdo. E a 9h15 desta manhã de quarta-feira, títulos em destaque no Jornal da Passada. Depois do ataque de pânico por causa do referendo grego, as bolsas europeias negociam em terreno positivo, mas não pense já que se trata de um milagre. Os investidores estão à espera de novas medidas que a Reserva Federal Norte-Americana pode anunciar mais logo e aguardam também resultados do encontro de emergência Merkel-Sarkozy e Papandreou. Pinto da Costa sentiu-se mal durante a viagem de regresso ao Porto, depois da derrota da equipa no Chipre. O presidente dos Dragões teve uma quebra de tensão. Vamos falar disso e claro está do Benfica, europeu, no Jornal de Desporto a seguir às 9h30. Estas e outras notícias em psf.pt.